Você pode nos contar como você passou a fazer parte do filme Baltazar da Lomba? E como se associou ao grupo Nós Também, na Paraíba? Veja bem, eu passei um período aqui em Salvador, mas até chegar aqui em Salvador, saindo de Pernambuco para cá, eu vim porque eu tinha encontrado Fernando Belas numa, num dos encontros de Super 8 em Recife, que era muito ativo, vinha gente do Nordeste todo, ia gente do Nordeste todo a Recife. E encontrando com Fernando Belles, que era um dos realizadores, e que tinha uma certa liderança no conjunto de diretores de Super 8 aqui na Bahia, é, nós tivemos um encontro forte de como amizade e eu terminei vindo para cá. Aqui eu apenas acompanhei com, com Fernando Belles algumas realizações dele. Fora isso, depois que eu saí de Salvador e voltei para Recife, eu fui com mais amigos daqui, inclusive Marisa, a esposa de Ubelino no Brasil, e também com o Belino, que eu não conhecia os dois nessa época. Havia um movimento de Super 8 também ligado em Campina Grande aos cantadores nordestinos. E eu participando anualmente, eu fui lá umas 4 ou 5 anos, desse encontro de todos os cantadores promovidos pela liderança dos cantadores, na pessoa de Ivanildo, é, me levou a expandir minha amizade com os amigos paraibanos, né? Que mexia com cinema, né? Com Super 8, mas já começava a dialogar com 35 milímetros. Média-metragem, curta-metragem, assim, longa mais difícil, por conta inclusive da parte de custo, né? E voltando a Recife, onde eu trabalhava e tinha uma coordenação em cineclube, eu fui chamado para essa coordenação de cineclube em Olinda, no centro Luiz Freire, no qual quem dirigia era uma paraibana, Isa Guerra, que morreu há pouco tempo, Isa Guerra Labella, que foi uma lutadora contra a ditadura, e foi presa, tudo, e levada, e depois ela foi morar no Canadá. Na volta, recém-chegada do Canadá, ela se interessou de fazer um cineclube em Olinda que eu não tinha e me chamou para a coordenação. E foi através da minha presença nesse cineclube e depois no movimento Cineclube do Nordeste, na qual eu fui presidente de todo o Nordeste, facilitou, fora a minha experiência no teatro, facilitou eu chegar ao grupo da Paraíba que estava precisando de um ator, porque todos os atores que eles tinham convidado na época em João Pessoa, eles não aceitaram por causa do, por causa do tema, e não só do tema, como também da exposição que levaria a várias
vários problemas na época para ele. Nós estamos na década de 80, né? 70, final de 70, começo de 80. Então, eles ficaram nesse impasse. Quem convidar? Aí lembraram do meu nome, que já estava fazendo a coordenação de cineclube e também tinha essas amizades todas na área de cultura na Paraíba. Foi, eu diria que chegar, sim, e tinha também uma pessoa que estava terminando o curso na área de literatura e depois foi professor de João Pessoa, chama Gabriel Bichara, que eu não sei se você chegou a... Gabriel Bichara é uma das pessoas que dirigiu esse filme. E ele morava em Recife. Ele morou antes em Recife como estudante. A família dele era de lá. E o Gabriel Bichara foi um dos que lembrou de me convidar. Eu digo, tudo bem. Eu estava exposto e disposto a uma presença nessa área de cinema no ponto de vista de luta. Luta política e, como dentro da luta política, a luta cultural, que estava muito dura naquela época para o pessoal levar em frente uma realização dessa. Pronto, aí teria mais ou menos. Eu não cheguei lá conhecendo a equipe. Eu conheci a equipe no dia que eu fui a João Pessoa já para filmar. Uau. Certo? Já para filmar. Aí tivemos reuniões uma reunião de contextualizar a história, o porquê da coisa, o do grupo, a formação do grupo dentro da universidade. E o trabalho foi feito. Eu estou bem notícia. Quais foram suas primeiras impressões sobre Baltasar da Lomba, tanto ao interpretá-lo como ator em um filme sobre sua figura, quanto em relação ao personagem histórico em si? Você já tinha ouvido falar dele antes? Eu fui, na minha vida, eu trabalhei no movimento católico de jovens, né? E cheguei a dirigir com 17, 18 anos de idade todos os jovens católicos aqui no Brasil e na América Latina. Embora que a América Latina naquela época o Brasil era tão fechado, a América Latina, que a gente só tinha mais comunicação com o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Uhum. Bem, depois disso, eu fui 10 anos frade dominicano e sacerdote da Igreja Católica. Uhum. E fui preso na ditadura, junto com os dominicanos. Então tem toda aquela história. E tem a minha história dentro dessa história, dentro da prisão. E é claro que os 10 anos nos dominicanos eu estudei bem a Inquisição. E principalmente porque os dominicanos fizeram parte dessa Inquisição. No século XVIII, né? Fizeram parte na Europa. Então, quando eu fui, eu já sabia. Agora, eu não sabia que da descoberta por parte de vários pesquisadores na Torre de Tombo, lá em Lisboa, que já estava adiantado a pescagem das histórias ligado à Inquisição no Brasil.
E eu fiquei muito alegre com isso, porque é uma parte de nossa história que estava encoberta e que começava a colocar o dedinho de fora, mostrando para os que viriam as imagens depois sobre essa história de Bartolomeu da Lomba. E tem muita coisa a ver comigo, porque eu saí da ordem como um sacerdote, frade. Eu saí por conta disso, para ter maior liberdade de expressão íntima e de relacionamento homossexual. Não é que eu não é que eu tinha escondido isso da ordem, não. Desde que eu entrei na ordem, eu falei quem eu era. Mas era dificílimo eu exercitar essa, eu exercitar qualquer relacionamento dentro de uma instituição pesada como a Igreja Católica e os dominicanos. Os dominicanos têm 800 anos, 600 anos. E a Igreja Católica, 2000 anos. É uma estrutura pesada, uma instituição pesada. Bem, por causa disso, o filme, para mim, foi uma maneira de eu colocar meus peitos para fora e levantar a cabeça, porque eu vinha de uma situação muito, muito difícil, pelo que eu vivi, primeiro, para sair, tomar a decisão da saída, e segundo, 2 meses depois estava dentro de uma prisão e passei mais de um ano lá. Então, isso marca, no ponto de vista de relacionamento da minha pessoa com cabeça e minha memória. Uhum. Você tem alguma memória ou história para compartilhar sobre a produção do filme? Veja bem, 40 e poucos anos é muita coisa, mas é claro que é importante para a gente tem uma memória mais viva. Uhum. Né? Primeiro, eu não senti dificuldade nenhuma de me entregar a uma direção. Essa direção compartilhada, Uhum. não só pelo que eu falei, pelo Gabriel Bichara, como também pelo Henrique, como outras pessoas. Mas não havia um choque, era era uma, como é que chama? Uma, uma equipe, né, que se, se, se davam as mãos para que a coisa fosse feita, Uhum. fosse até o final. Uhum. E com muita dificuldade de dinheiro, dificuldade de câmara, dificuldade de aonde realizar, como é que ia a equipe toda a 30, 40 quilômetros de distância num momento, depois ir para mais 10 quilômetros em outro momento, certo? Porque eles pensavam em trazer a situação, cada sequência dentro de um de um local geográfico, para que não houvesse muita necessidade de explicação. Por Uhum. exemplo, o índio teria que estar perto da, da sua, do seu lugar de origem e da sua comunidade e da, do mato, das árvores que ele via e o espaço que ele andava todos os dias. O negão foi mais fácil, porque não era um ator e ele trabalhava como porteiro num edifício ali em Tambaú. Né?
E o Henrique fez o papel do branco, né? Bem, eu acredito que o que eu me lembro é isso. Agora, eu não tive constrangimento nenhum de estar nu, com outras pessoas nuas também, na frente do universo feminino, que a equipe tinha 3 mulheres na equipe. Né? E isso daí foi importante para mim, que foi a primeira vez num trabalho de num trabalho de como ator que eu fiquei nu e em presença não só dos homens como das mulheres, que faziam parte da equipe da produção, né, desse trabalho. E houve uma integração muito grande com houve uma integração muito grande com os atores. Pelo que eu me lembro, o índio não aconteceu. Nós fomos ao Cabedelo, né? Foi ali que estava lá a origem dele. Ele deu a deu a deu um nome, ou então colocou dificuldade. Eu não lembro disso. Não lembro disso como é que foi. Agora, toda a produção, todo o período de produção, eu não vi nenhum atrito, nenhuma discordância, e que isso facilitou que houvesse uma rapidez no trabalho de câmera, no trabalho de. Agora, é claro que um, a, com o Super 8 a gente não tinha muita possibilidade de estender para contar com imagem a história, tornar ela mais inteligível. Uhum. Vamos falar sobre a cena de sexo explícito da qual você participa no filme. Na sua opinião, por que foi tão importante incluir essa cena no filme? Qual era a mensagem que lá buscava transmitir? Vamos dizer, pelo menos o nosso mundo. E eu acho que foi uma ousadia. Primeiro, uma grande ousadia. Segundo, uma, uma visão do futuro. Eu acho que tem essa dimensão, vamos dizer a palavra que é mais profética, de dizer aquilo que vai acontecer de maneira mais grandiosa. Né? Segundo, mostrar que as pessoas estavam no início de organização como homossexuais aqui no Nordeste e no Brasil como um todo. Eu não falo, por exemplo, nada disso sobre as produções aqui da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, ou então do Rio de Janeiro, de São Paulo, porque eu assisti alguns filmes durante os encontros nacionais, né, dos cineclubes. E eu não vi essa força. Eu acredito. E depois era um problema. Por quê? Era um trabalho que traria muito problema para a direção de cineclubista no Brasil.
por conta de quê? Do, do, da moral ideológica de esquerda que existia. Eu não estou falando isso jogando pedra, não. É que existia, ué. Dentro da prisão, o pessoal não gostava que meu companheiro fosse lá 2 vezes por semana, só vi ele uma vez durante todo o período da prisão, mas toda semana ele ia levar revistas para mim, um pouco de comida. E os companheiros de outra cela diziam, quem é esse que vem aqui? Porque tinha alguns grupos, que cada cela, desculpa falar muito sobre isso, cada cela tinha um grupo de esquerda diferente, e tinha um grupo que ficava diretamente na sala que entravam as pessoas que vinham visitar o Fradei. Eu dizia, meu companheiro, por que isso em Cuba, na Rússia, não é aceitável? Eu digo, olha, o que eu sinto é que, assim como eu estou preso hoje, se nós estivéssemos no poder, eu estaria na mesma prisão que eu estou. O que eu sinto é isso. Uhum. E então, o filme, para mim, fazer o filme, foi também uma ousadia. Eu entrei na ousadia do coletivo. E fiz parte nessa ousadia de previsão. O filme teve um aspecto de previsão de como os homossexuais iam se organizar. Como hoje eu tenho uma participação num grupo de 70 baianos que são escritores com obras. Né? E estamos fazendo um trabalho muito bom aqui no museu onde está o diretor, estava lá presente, Uhum. o Pola. E então eu estou lá, como eu estou também num outro grupo de 250 LGTB, BT, que leem e fazem, fazemos sessões pelo computador de crítica aos livros. Uhum. Então, o Baltazar da Lua tem essa previsão, mesmo que ele não esteja tão bem conhecido. Você veja que quando eu entrei nesse grupo daqui do museu, que o Paulo é diretor, eles descobriram logo toda a minha história, porque na revista não, num livro de João Trevisan, Que menciona esses filmes até. mencionando esse filme, eles queriam ver os filmes. Né? E somente estavam 3 lá, porque o resto tinha muito compromisso e doido para saber como é que vai ver esse filme. Você se lembra das exibições de Balthazar da Lomba ao longo do tempo? De que maneiras o filme conseguiu circular e ser exibido? Um dos diretores, Uhum. o Gabriel Bichara, Uhum. assim, havia algum problema de Gabriel Bichara com o grupo. Então o filme não poderia ser exibido publicamente. Passou um tempo assim. De forma que eu vi, agora é que eu estou lembrando, que não é verdade que eu tenha visto o filme depois de 40 e poucos anos. Porque há 3 anos atrás, um grande amigo meu, que é artista plástico e que fez esse quadro, René, que faleceu já, né?
era muito amigo de Bichara também. Uhum. E pediu a Bichara para mandar para mim o filme. Ele enviou para mim o filme e eu vi e não gostei, porque eu vi no celular, né? Achei muito escuro, muito a tal da estética, né? Que, que era muito importante para o grupo baiano. Então, eu vi esse filme há 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, e eu tinha esquecido disso que tinha visto. Talvez porque lá eu vi outro filme. Não foi um filme que eu tive dificuldade de enxergar. Depois eu acredito que ele tem uma alteração. O filme que eu vi não tinha nem o grupo coletivo no início, nem o final quem participou, no qual eu estou também, aquela foto. Quer dizer que não existe no filme que Gabriel mandou para mim. Também eu procurei esse filme no meu computador, acho que deu algum problema, tudo, e porque eu procurei agora para poder passar lá no grupo de leituras LGBT. Na sua opinião, por que Baltasar da Lomba é um filme importante? Que papel ele pode ter para as gerações mais jovens? Primeiro, tem um fundo histórico atrelado ao nome do filme e à história do personagem, que de uma certa maneira é o coletivo do filme. Coletivo não no sentido das pessoas que trabalharam no filme, mas no sentido de que o personagem, o Bateu da Loma, é tão forte que ele representa os homossexuais, né, aqui do Brasil atualmente. Ele tem essa representatividade. O filme é forte. Né? É uma continuidade dessa história. E, portanto, o filme tem a qualidade e a importância histórica, Uhum. aonde passar. Porque será bem visto e bem aceito, pelo menos para o público LGBT. Agora, o filme continua essa história nas exibições. Eu acredito que vai ser para os grupos que são organizados para alguma coisa em termos de cinema, de fazer cinema, ou em termos de assistir como espectador, vai ter uma importância muito grande mesmo. Eu vi o filme dessa maneira, é por isso que eu fiquei muito alegre de ir lá para frente, embora meio nervoso, né? Mas não estava preparado nada. Né? Depois eu fiquei, devia ter falado isso, devia ter falado, mas não, foi ótimo ter acontecido daquela maneira. O meu companheiro Osmar, ele gostou e disse que a juventude que estava em torno dele estava muito aceitando muito a coisa, muito com os olhos atentos. Por quê? Inclusive o seguinte, porque pelo menos aqui na Bahia, apesar de ser o estado que tem mais morte de assassinato de homossexuais, né, já há vários anos que os homossexuais mortos é uma quantidade maior de todos os estados brasileiros. Mas a sociedade está, pelo menos, sei lá, poderíamos dizer, a, a aceitação começa dentro do universo do pobre.
Primeiro, porque está presente várias figuras homossexuais nas grandes favelas. E segundo, na classe média, que você vê aqui dia de domingo, aceita muito os casais que, homem, mulher com mulher, aceitam demais, haja beijo, haja abraço. As crianças brincam para lá, para cá, é uma coisa comum, eles não vão enxergar maldade nenhuma, malícia nenhuma, não vão ter isso, não vai ter conotação moral ou ética na cabeça delas. E eu tenho a impressão que esse filme vai ajudar também a, ao público não LGBT. Alguma consideração final que você gostaria de compartilhar? Não, eu fiquei satisfeito com o que eu vi. Eu estava, eu não estava satisfeito com antes eu dizia que era a estética suja, mas eu não estava satisfeito por a estética suja, diria, era visibilidade de detalhes e depois a história truncada, porque eu não lia muito bem as, as frases que aparecia do roteiro no filme. Mas eu vi agora que o livro está. A cópia está muito aberta. Eu diria, ou então pelo menos está mais aberta. Né? E isso me trouxe mais satisfação. Mais satisfação.